dia a todos aí, galera. Legal ter um evento como esse, o Rogério já fez uma boa introdução aí. Então o que eu vou falar aqui hoje vai ser um pouco sobre esse conceito de PHP distribuído, fault tolerance e assíncrono. Até essa questão de fault tolerance, assíncrono, tem aparecido um pouco mais hoje, com mais linguagens e mais ênfase nesse desenvolvimento orientado a eventos, no blocking I/O. A gente tem aí Elixir e Erlang, que são linguagens que promovem bastante essa questão de fault tolerance. Então vou falar um pouco disso com o PHP. E de quebra, aqui isso daí já é um assunto que entra um pouco nesse conceito de microserviços versus monolito. Então quem sou eu? Meu nome é Luiz Fernando, mas a galera conhece como Zizaco. Sou desenvolvedor, hoje eu trabalho como PO, Product Owner, na Leroy Merlin. A gente trabalha lá com Laravel. E eu gosto de sempre estar aprendendo alguma coisa nova. Aí o meu site, de vez em quando eu escrevo alguma coisa e publico lá. Então vamos começar aqui a entrar um pouco no assunto. A gente tem hoje essa popularização do conceito de fazer uma aplicação usando microserviços. Quebrar cada responsabilidade da aplicação em um serviço diferente, ao invés de você ter a abordagem antiga de monolito. Uma das diferenças disso é que depois, quando você vai fazer o deploy dessa aplicação, como é que isso daí vai ficar em produção? Então, na versão monolito, você vai ter que replicar a aplicação inteira em cada um dos servidores, cada uma das máquinas virtuais, enquanto no microserviço você tem mais controle sobre isso. Você consegue colocar mais proteção à falha em alguns microserviços, você consegue ter mais instâncias de outro microserviço que precisa ter uma carga maior de trabalho, e você consegue combinar aí um pouco melhor isso. Além disso, também a questão meio que da organização, como é que as equipes podem trabalhar com cada um dos serviços isolados. Então, para listar algumas das vantagens aqui, isso daqui é mais a introdução do assunto, pessoal. Então a gente tem vantagens de microserviços. Escalabilidade, você tem mais, não só escalabilidade no sentido de performance da aplicação, mas também você pode escalar suas equipes, onde cada uma das equipes na sua empresa cuida de um microserviço, fica mais fácil do que todo mundo trabalhar na mesma base de código. Você tem melhor utilização dos recursos, porque, mais uma vez, você define qual serviço vai rodar. Isolamento de falhas, se um microserviço caiu, você não afeta o resto da aplicação. Deploy parcial de cada parte da aplicação. As equipes focadas em cada serviço. Organização do codebase, e ele é agnóstico de tecnologia. Ou seja, um microserviço pode ser escrito em PHP, e outro que, caso você precise, você pode escrever em Go, por exemplo. Linguagem do Google. Mas ele vem com algumas desvantagens. Você não pode olhar só para os benefícios. É um desenvolvimento muito mais trabalhoso. A complexidade operacional aí de manter isso tudo é maior. Você tem que se preocupar com a orquestração dos serviços, como é que você vai colocar todos eles no ar, como é que eles vão se encontrar, saber o endereço de cada um dos outros serviços. Chamadas remotas podem ser lentas, você depende um pouco mais da rede ou de comunicação entre diferentes máquinas. A questão do Service Discovery, como é que eles vão saber o endereço de cada um deles. E o controle de versão entre serviços pode se tornar assim, uma coisa bem complicada, dependendo aí do tamanho da sua aplicação. Cada equipe trabalhando com uma versão diferente. Alguém atualiza a API de um lado, quebra os outros serviços. Ok, mas o pessoal tende a ver microserviços como uma coisa preto no branco. Então você tem aplicações monolíticas de um lado, e você tem aplicações com microserviços do outro, como se fosse, assim, não tem nada entre. Mas, na verdade, a gente pode pensar nisso como se fosse um espectro onde você tem alguns estágios, podemos dizer que intermediários aí, que já tem algumas das vantagens, algumas das desvantagens, e você tem que encontrar aí esse mix. Então, a gente vê alguns casos onde, por exemplo, trocar para microserviço, legal, find e replace agora é mais difícil. E no GitHub você paga mais pelos repositórios. Então, como é que você resolve esse tipo de coisa? Aqui é mais uma piada, pessoal, mas pode ser um problema mesmo. A gente tem aplicações você pode fazer uma aplicação de microserviços, uma arquitetura de microserviços, onde tudo fique no mesmo repositório. Isso já facilita bastante, resolve o problema com aquele. Então, por exemplo, o caso da Shippable.com, que eles, na verdade, é um serviço de Continuous Integration, eu diria, um CI. Eles disseram que quando eles mudaram para microserviços totalmente puro mesmo, ficou muito complexo, ninguém entendia, os codes reviews eram muito mais complicados e você tinha código duplicado na plataforma porque era mais difícil de reaproveitar os componentes.
Eles migraram tudo para um único repositório, com todos os serviços ali dentro. Então o código ficava tudo junto em um lugar, mas quando eles executavam na máquina, eles executavam cada serviço em uma máquina diferente. Ficou muito mais simples para eles. Então isso aqui é uma abordagem também que é bastante viável. Vantagens disso, você tem a maioria das vantagens dos microserviços. Talvez as equipes focadas em cada serviço fiquem um pouco mais complicado porque é um repositório só. Mas dependendo da sua empresa, do tamanho da sua empresa, do tamanho das suas equipes, pode até ser bom. E as desvantagens, você resolve um pouco o desenvolvimento trabalhoso, fica um pouco mais fácil, e o controle de versão entre esses serviços fica um pouco mais fácil de fazer também. Mas você ainda tem o resto das desvantagens. Ok, do outro lado do espectro, a gente tem a aplicação monolítica, e quando o pessoal vai migrar isso, não adianta se a sua aplicação estiver mal estruturada, se ela não estiver bem organizada, fazer essa migração vai acabar ficando ruim. Aqui o Clips comentando que não adianta. Você vai migrar uma aplicação que esteja bagunçada, monolítica, ela vai ficar microserviços bagunçados, ou vai continuar uma merda, né? Só que bem separado. Então, como que dá para organizar isso? Uma visão um pouco mais, uma arquitetura mais orientada a serviços. Então aqui, por exemplo, uma arquitetura que use Command Bus, ou CQRS, ou use eventos para se comunicar entre os componentes da aplicação, você já está dando um passo ali em direção ao microserviço. Ainda pode ser uma aplicação monolítica, mas quando você for transformar isso num microserviço, ou quando você for quebrar essa aplicação no meio, começar esse trabalho de seguir um service-based architecture, você vai ter muito mais facilidade com isso, porque você já está fazendo troca de mensagem entre os componentes, e não compartilhamento de estado. Então isso daqui é uma coisa interessante. A arquitetura hexagonal também, que o pessoal fala bastante, DDD também, seria nesse sentido. Então, por exemplo, nisso, vantagens. Você tem melhor utilização dos recursos, porque você pode começar a quebrar e reaproveitar melhor a sua aplicação e executar só o código que seja necessário de uma forma mais simples, digamos assim. Você tem uma melhor organização da sua codebase. Ou seja, tem algumas das vantagens, digamos assim, mas você não tem nenhuma das desvantagens. Mas você não tem todas as vantagens ainda, então é um meio termo aí. Mais pro lado do monolito, mas já é um passo. E depois aqui no meio é o assunto da palestra de hoje. Uma aplicação distribuída. Na verdade, a aplicação distribuída seria desse ponto para a direita. Então, quando a gente está falando de microserviço também é uma aplicação distribuída. Ou seja, para ele fazer o sentido dele existir, para ele cumprir esse sentido, ele tem que se comunicar entre diferentes máquinas, entre diferentes processos que estão distribuídos aí. Mas você pode fazer uma aplicação distribuída que não seja necessariamente microserviço. Então, aqui, falando um pouco sobre aplicações distribuídas, como que a gente pode fazer isso com PHP, ter algumas das vantagens de microserviços, ou a maioria delas, sem ter que pagar todo o preço. Então, só para definir. O que seria a definição de uma aplicação distribuída? Múltiplos nodes interconectados, até igual ao microserviço. Não existe memória física compartilhada entre eles. Então, toda a comunicação é realizada somente via troca de mensagens. Então, já é parecido com uma arquitetura orientada mais a Command Bus ali. Você tem a concorrência de componentes, então você tem mais de um, se caso falhar um componente você tem outro, além de distribuir carga. Você não tem um lock global, que isso daí difere bastante da aplicação mais junto. E ele é tolerante à falha de um componente. Aí, para colocar isso aqui em prática, eu criei um pequeno framework chamado Opswarm. Está bem no começo, mas tudo que eu vou mostrar aqui é independente de framework. Você consegue implementar isso daqui na mão, digamos assim. E o código também está aberto, dá para olhar lá como que foi feito. Então vamos lá. Agora aqui, como que seria essa aplicação distribuída? A gente tem os clientes conversando com o servidor onde eu estou rodando a minha aplicação. Vamos dizer que eu estou rodando em um único servidor. Dentro desse servidor, eu tenho diferentes serviços, digamos assim, pequenos processos rodando que se comunicam entre si e cada um com um papel diferente e com uma responsabilidade definida. Então, para mostrar aqui um pouco, eu vou mostrar agora um pouco no código como que isso daqui ficaria. Então, os clientes acessam o servidor, tem múltiplos serviços. O Opswarm ele funciona baseado nesse arquivo de topologia. Então, aqui, o que a gente tem nesse arquivo? A gente tem as configurações aqui em cima, onde você pode fazer dois servidores se comunicar, e depois quais serviços eu quero executar nesse servidor. Então, aqui eu estou executando um web server, 2 instâncias do meu Hello World Controller, e 4 instâncias desse Greeting Service, que basicamente ele escreve Hello World e o nome da pessoa, só para exemplificar. E depois, cada um desses serviços, ele tem a seguinte estrutura.
eles estendem de serviço, inicialmente. Eles têm um construtor chamado serve, e eles têm um método handle message para executar alguma ação quando chega alguma mensagem. Basicamente isso. Então, construtor, aqui para responder alguma mensagem. E o Opswarm, ele é executado totalmente na linha de comando, então, que é esse framework para rodar esse tipo de aplicação. Então, executando o PHP Opswarm aqui no terminal, ele mostra aqui a linha de comando dele para rodar alguma coisa. Então, eu vou mostrar um exemplo bem simples aqui. O que a gente tem aqui, o arquivo de topologia, e depois aqui, nesse meu projeto, eu tenho o ping service, que vai enviar um ping, e depois eu tenho o pong service que vai responder. Então, como é que eu implemento o meu ping service? Eu tenho aqui um periodic timer. Esse loop aqui, para quem está familiarizado, é do React PHP. Então, isso aqui é totalmente event-driven também. E esse periodic timer, eu vou, a cada 3 segundos, criar um novo ping event. Vou criar uma mensagem, colocar o ping event dentro e endereçar essa mensagem ao pong service. Essa mensagem é basicamente aqui, esse ping event aqui, por enquanto ele está sendo só uma classe vazia. Isso aqui é o suficiente para eu... Então esse serviço, quando ele for executado, ele vai a cada 3 segundos disparar essa mensagem para o pong service. E do outro lado eu tenho o meu pong service, onde no meu handle message eu vou... Sempre que chegar uma mensagem, eu faço um switch com o tipo da mensagem. Eu posso saber o tipo dela antes de abrir a mensagem, digamos assim. Se a mensagem for do tipo ping event, eu vou fazer um echo ping e responder pong na mensagem aqui. E depois, só se caso chegar uma mensagem desconhecida aqui. Como é que eu executaria isso? PHP Upswarm, que é, eu tenho o Upswarm aqui, seria equivalente a um artisan ou ao rake do Rails. E depois aqui tem os diversos comandos, mas o que eu vou executar é o PHP Upswarm serve. E ele já vai começar a levantar cada um dos serviços aqui por baixo dos panos. Se eu abrir aqui o HTOP, que inclusive tem uma talk bem interessante do criador do HTOP, nesse painel mesmo, e filtrar aqui, a gente pode ver que o Upswarm já está rodando o ping service e o ping e o pong service. E ele está cuidando desses dois serviços. E se eu abrir aqui na linha de comando, ele na verdade está dando assim, um no message aqui, mas de qualquer forma ele está recebendo o serviço pong, está recebendo as mensagens aqui do ping. E também deve estar recebendo alguma mensagem desconhecida. Não, acho que talvez seja do supervisor, mas ele está listando aqui, ping. Então aqui eu já tenho o serviço conversando. E uma coisa interessante é que... sim, é a resposta. Está esperando uma resposta lá. Ok. Então aqui eu estou executando, agora ele vai ficar me listando ping. Então na verdade quem está printando ping no terminal é o pong service quando ele recebe a mensagem de ping. Aí uma coisa interessante é que se eu mostrar aqui no HTOP, vocês veem quantos serviços estão levantados. E se eu vim aqui no topology.json, onde eu descrevo a minha topologia, e eu simplesmente adicionar, vamos dizer, set ping service, e salvar o arquivo, imediatamente aqui, o Upswarm já vai começar a levantar novos processos para suprir isso. Então aqui a gente pode levantar múltiplos serviços, se um serviço falhar, ele já vai levantar outro no lugar, então ele mantém tudo funcionando aí. Esse exemplo é um exemplo simples, ping-pong, mas... Vamos lá, eu vou mostrar aqui uma aplicação web distribuída. Então, aqui eu tenho uma aplicação que ele tem web server. Aqui eu já vou entrar um pouco no detalhe do código dele. Eu tenho o Hello World Controller e esse Greeting Service. E a minha topologia já é um pouco mais cara de uma aplicação mesmo. Eu tenho um web server, eu quero ter 2 instâncias do controller para ele responder com mais rapidez. Se caso tiver algum código bloqueante ali, um wait, lendo algum arquivo do disco, ou uma computação pesada, ele vai jogar para o próximo serviço, ele já faz o roteamento. E eu tenho esse greeting service que anexa o nome da pessoa na mensagem hello e printa para o cliente. Então, PHP
upswarm serve. Ele está executando aqui, é uma aplicação web nesse caso. Aqui no htop, eu já tenho aqui a aplicação rodando, vários processos. E se eu executar ele aqui, hello, PHP Experience, já está respondendo pelo upswarm. Então, essa carga é distribuída aqui. Se eu executar um benchmark, ele vai pegar todos os CPUs da máquina, ele vai escalar com isso. Beleza, pessoal. Agora, para mostrar um pouco a estrutura, o web server da aplicação que eu mostrei agora, como é que ele funciona? Na função serve, que é, digamos assim, é o construtor dele, eu instancio um HTTP server, que por baixo tem o HTTP server do React PHP. Aí eu declaro que as rotas e o controller, no caso, que vai responder, ou o self, para responder aqui embaixo, no caso do self. E nesse caso aqui, hello world controller, o método hello. Por debaixo dos panos ele envia uma mensagem, igual o ping-pong. E depois, no meu controller, ele também é um serviço. Então ele levanta um processo sozinho. Quando ele tem o método hello, ele já vai tratar aqui, receber uma request. Ele envia uma mensagem para o greeting service, por exemplo. Eu tenho um wait for, que é como se fosse um wait sync do Node.js. O que isso daqui faz? Ele faz com que você possa programar como se fosse uma programação não orientada a eventos, sem você ter callbacks, sem você precisar ter um código mais complicado, aninhado ali, e mesmo assim você programar orientado a eventos. E depois aqui eu pego o resultado do greeting service e mostro para o cliente. E o greeting service, quando ele receber uma mensagem, se for uma string, eu anexo hello, a mensagem, no caso era o nome lá, para mostrar a mensagem. E é por isso que aqui no nosso exemplo, mostrou hello PHP Experience, porque foi o parâmetro que eu enviei aqui. Então, para uma aplicação simples assim, parece que fica um pouco mais complexo, mas é interessante que esse mecanismo de mensagens aqui e de wait for, ele permite a gente fazer umas coisas bem interessantes. Por exemplo, eu posso, no meu controller ou no meu serviço, precisar de um usuário e da assinatura dele para fazer um upgrade no plano dele. E eu preciso da permissão dele. Eu crio as mensagens são disparadas em paralelo aqui, wait for, e eu recebo o resultado delas em paralelo. Então, tudo isso aqui é executado, cada um vai para um serviço, e esse serviço já traz do banco de dados, já vai fazer todo o processo para trazer isso. Depois eu posso verificar se a permissão é verdadeira, e se sim, eu já faço um upgrade de signature. Numa aplicação que não fosse orientada a eventos, que não rodasse esse código, digamos, event-driven, com o React PHP, ou com esse mecanismo, você teria que fazer isso aqui de forma sequencial. Então, é mais lento. Além disso, é interessante porque você começa a quebrar um pouco a responsabilidade. Eu tenho o User Service, o Signature Service, que é da assinatura, e o ACL Service. Então começa a ficar uma cara um pouco mais de microserviços também. E ele executa isso daqui em paralelo. E uma coisa interessante ali que vocês viram, conforme eu vou modificando meu topology de .json, ele já vai atualizando aqui os processos, e ele distribui a carga também automaticamente. Você pode ver aqui o uso do CPU também. E, além disso, também eu posso apontar para um outro host que também está rodando o Upswarm Serve. Assim eles começam a trocar mensagem entre si e já formam um cluster. Voltando agora um pouco aqui para a parte mais teórica, então se eu levantar um outro servidor aqui, eles vão formar um cluster, vão distribuir a carga entre si, além de que o cliente pode ser redirecionado para esse aqui, você pode ter um load balancer na frente. E essa comunicação, no caso do Upswarm, ela é feita com Zero MQ. Ou seja, não é um HTTP REST ou não usa HTTP aqui na comunicação. O Zero MQ tem algumas vantagens. Mas aqui, falando um pouco sobre a topologia, então eu tenho o serviço rodando em cada um deles. Vamos supor que eu tenho um gargalo aqui nesse serviço que ele, sei lá, ele processa as imagens do avatar do cliente. Ele faz o upload da imagem dele, ele corta a imagem, deixa ela redonda, no tamanho certo, só que é um processo um pouco mais lento. Se eu tiver muitas requisições aqui, eu posso levantar um servidor, configurar o topology.json dele, ou colocar alguma environment variable lá, para levantar vários serviços desse cara, que é um pouco mais pesado, e as requisições já vão ser balanceadas aqui. Então, dando um zoom aqui num desses servidores, eu tenho o meu HTTP server, ele vai enviar aqui para os diferentes controllers, e os controllers podem despachar para outros serviços. E se caso um serviço cair, eu poderia até ter dado um kill lá no HTOP para vocês darem uma olhada, ele já levanta outro serviço baseado no que está no seu topology.json. Então, isso é isolado, cada serviço é isolado, e eles são concorrentes. Então, os crashes, se caso tiver alguma exception, se você levantar uma nova versão de um serviço em um servidor, ou se você estiver trocando as versões, você pode executar os serviços pelo Upswarm, em vez de ser o server, você pode executar eles um a um, se você quiser, ter a sua própria recipe que
levanta os serviços, mas os crashes são isolados. Os estados são isolados também, que é uma boa prática para uma aplicação multiprocessada, para microserviços e tudo mais. E o balanceamento de carga já ocorre tanto no nível de CPU quanto no nível de I/O, por causa que por baixo dos panos aqui é tudo orientado a eventos. Então é muito eficiente em multicore, multiprocessadores, fica fácil de escalar a aplicação dessa forma. Outra coisa interessante é que a comunicação aqui, conforme eu falei, é feita com ZeroMQ, e o interessante do ZeroMQ, antes disso, alguém aqui conhece ZeroMQ, já ouviu falar? Legal. O ZeroMQ, o nome dele não é muito sugestivo. Pelo nome você imagina que é alguma coisa tipo um concorrente do RabbitMQ ou do Beanstalk ou Kafka. Não. Na verdade, ele é nenhuma MQ. Você não vai usar um message broker, que é um servidor que vai receber as mensagens e despachar as mensagens. O ZeroMQ é uma library, uma biblioteca que você coloca na sua aplicação para que os nodes se comuniquem diretamente, sem ter um servidor central de troca de mensagem. Isso é legal porque deixa você realmente sem esse único ponto de falha no meio da sua arquitetura aí. Então, para exemplificar um pouco, uma message broker que um esquema de mensagem que você tem um message broker, por exemplo, um RabbitMQ, um Beanstalk, Kafka. Se você tem vários serviços conversando entre si, imagine que a mensagem sempre tem que passar por ele. Então você tem aqui nesse caso, vamos supor que isso aqui são vários middlewares. Você tem 8 hops de rede antes de você ter o seu output. Usando um ZeroMQ, cada serviço consegue se comunicar diretamente com o outro. Então no mesmo cenário você teria só 5 hops. Então é um pouco mais performático e você não fica com esse único ponto de falha. Para aplicações distribuídas, isso aqui é bem interessante. Vários tipos de bancos de dados distribuídos, ou Elasticsearch, por exemplo, adotam esse modelo para escalabilidade. E outro ponto interessante aqui, falei bastante sobre isso, a questão de escalabilidade, distribuído, tal, e performance. Como que seria isso? Tá, então você falou tudo isso aí, como é que fica? Então aqui, eu acho que o framework considerado mais rápido hoje do PHP é o Falcon PHP. Acho que esse gráfico é um pouco desatualizado, mas hoje os números continuam assim. Aí eu tenho aqui uma aplicação rodando aqui. O hábito. Então aqui eu estou rodando o Upswarm na porta 80 e na porta 8000 e na minha porta 8001 eu já tenho uma aplicação aqui rodando com Falcon. Hello from Falcon. O código dessa aplicação Falcon ele não tem nem pasta vendor, galera, não tem nem composer.js, mas só isso daqui, porque o Falcon ele é em C, compilado, tá com extensão aqui. Então eu pego o que vem no Hello e mostro um Hello World aqui. Então eu estou com a aplicação Falcon rodando, se eu executar aqui um AB na minha aplicação Falcon, a gente vê aqui que ele respondeu 4.700 requisições por segundo. Isso aqui é bem rápido. Falcon é considerado... eu estou executando na minha máquina também, isso aqui depende do servidor que você está executando. Mas o Falcon, como quem conhece aí sabe, ele é compilado em C e tudo mais. Agora eu tenho o Upswarm rodando aqui na porta 80. Se eu executar a mesmo benchmark, 80 não, 8000, na porta 8000. A gente vê aqui que ele performou um pouco melhor. Brad, aproximadamente o dobro. E conforme aqui estava mostrando no HTOP, a gente tem o Upswarm rodando aqui. A forma com que eu estou rodando com 3 controllers. Eu posso mudar meu topology.json lá. E o Falcon está rodando aqui com o PHP FPM. A gente vê que ele também spameia vários processos por baixo. Tem o Nginx aqui, então... Ainda assim, o Upswarm, mesmo sem ter um web server na frente, sem ter um Nginx, você pode colocar um Nginx e cachear também, ele performa um pouco melhor. Ainda assim, performance, sempre quando você vê esses benchmarks,
Disclaimer, nunca se baseie puramente em benchmark, depende muito mais do que você está fazendo ali dentro, como você estrutura a sua aplicação, do que isso. Aqui é só uns screenshots, caso o meu computador deixasse na mão. Eu fiz também uma comparação com o Node, rodando o Express aqui, também o Upstorm perfumou um pouco melhor. Então, normalmente, o pessoal às vezes fala também que se você fazer uma coisa mais performática, você tem que abrir um pouco de mão da facilidade de desenvolvimento, ou da sintaxe um pouco mais limpa. No caso, conforme vocês viram, os serviços são basicamente o serve, que é um construtor, e o handle message. E no handle message, mesmo que você tenha envio de mensagens, e na verdade, quando você envia uma mensagem, o que você recebe de volta é uma promise. O pessoal que conhece mais JavaScript aí deve estar acostumado. Só que você não tem que nem resolver aquela promise num callback, colocar um callback de reação para aquela promise. Você consegue usar aquele wait for e programar de uma forma bem não tão complexa e mesmo assim ter uma performance legal aí. Então você tem os dois mundos. Então, considerando aqui um pouco com o que a gente tinha mostrado antes, com um esquema de aplicação distribuída, você tem, de certa forma, a escalabilidade, melhor utilização de recursos, isolamento de falhas, deploy parcial, um servidor, você pode equipe focada em cada serviço, fica tudo num único repositório, talvez não, dá para separar também e apontar um supervisor no outro, então não necessariamente tem que ficar no mesmo repo. Você tem uma organização boa no codebase, mas não é agnóstico de tecnologia ainda, funciona só com PHP. Daria para melhorar isso, mas eu trocar isso, mas por enquanto o foco é PHP. E as desvantagens, você não tem o desenvolvimento tão trabalhoso, é um pouco, talvez um pouco mais trabalhoso, mas não tanto. Você não tem complexidade operacional, você não tem que se preocupar com a orquestração de serviços, chamadas remotas dentas, sim, você pode ter se você está rodando em servidores separados. Você não tem que se preocupar com o Service Discovery, ele faz todo o roteamento para você. E o controle de versão de serviços, se você colocar no mesmo repositório, está resolvido. E ele roda em cima do React PHP, que é uma iniciativa de código assíncrono no PHP. E é legal que o pessoal já está criando um interoperability group de assíncronos no PHP. E é legal porque mostra que esse cenário mais event-driven, assíncrono no PHP, está crescendo, está se estabelecendo aí de uma forma legal. Existe até indícios aí que no PHP 8 vai ter alguma coisa nativa aí, talvez rodando por baixo, de event loop, uma coisa interessante. E aqui, agora, a gente falou de performance um pouco mais, agora falando sobre microserviços, alguma das vantagens dele é que uma estrutura modular, ela é muito útil quando o seu software cresce de complexidade. Quando você cresce em quantidade de pessoas trabalhando naquele software. Então, o interessante disso daqui, mais do que esse lado de performance, é que você já começa a organizar sua aplicação um pouco mais orientada de uma forma um pouco mais desacoplada, um pouco mais isolada da responsabilidade de cada parte da sua aplicação. Então, só para demonstrar aqui como que isso poderia ser organizado, então aqui eu tenho uma aplicação, eu tenho o web server aqui, HTTP, essa aqui é uma organização mais por camadas. Aí eu tenho o meu namespace de Product Catalog, eu tenho um serviço aqui que vai responder as requisições, eu tenho as minhas entidades, e depois eu tenho aqui um outro domínio, cart, fechando aqui o produto. Eu tenho depois um domínio, digamos, um namespace infrastructure, onde eu coloco persistência, cache, fechando aqui o cart. Vamos supor, eu posso ter um serviço de persistência e um data mapper para cada uma das minhas entidades. Então, se você precisa, se as chamadas do banco de dados aumentam em quantidade, ou chamada do cache, você consegue escalar só esses serviços aqui e você vai ter um negócio que, de certa forma, funciona aí. Uma outra organização possível, aí um detalhe interessante, o Chris Richardson, que ele escreve no microservices.io bastante sobre esse assunto, ele fala que você encontrar a arquitetura certa ou a forma de quebrar os seus serviços, quebrar as responsabilidades da sua aplicação, é uma arte. Existem várias teorias por trás, cada pessoa defende uma forma diferente. Então, não existe uma forma correta de fazer, mas existem várias abordagens. Aqui seria uma outra que seria mais por domínios, self-contained. Então, é mais uma cara de microserviços mesmo. Então, aqui eu tenho o meu web server rodando, depois eu tenho um catálogo de produtos, e aqui dentro eu não tenho só a parte de domínio de negócio, regra de negócio. Eu tenho também aqui persistência, cache, depois no meu domínio cart eu também tenho essas mesmas entidades, não entidades, esses mesmos serviços também, mais serviços de infraestrutura mesmo. E dentro de persistência eu posso ter data mapper de cada um deles, então fica um pouco mais self-contained de cada um dos meus serviços. E
aquela questão que a arquitetura da aplicação depende um pouco de como que sua organização tá feita. Ela vai refletir o formato da sua organização. Então, se você começa com uma organização, um projeto monolítico, e sua equipe cresce, e as equipes começam a não se falar muito, tal, o negócio vai ficar um caos. Se, mesmo assim, você quebrar em microserviços e as equipes não se falarem, também o negócio é problemático. Então, uma boa organização começa, eu diria que na organização da equipe mesmo, isso é meio que transpassado para o código. Então, encontrar isso daqui, você não tem que partir, vamos fazer uma aplicação distribuída, ou vamos fazer uma aplicação microserviço. De certa forma, isso daí tem que um pouco emergir aí conforme a necessidade. Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta. Só um detalhe interessante. Estamos contratando na Leroy Merlin. Então, se alguém tiver interessado aí em mexer com PHP, Laravel, ou mesmo com algumas coisas loucas que não envolvem necessariamente Laravel, pode mandar o currículo lá. A gente está precisando de back-end, front-end e UX. E DevOps também. Falta colocar aqui no slide. É isso aí, pessoal. Obrigado.